Olá pessoal, meu nome é Gilberto Cardoso e sou fundador do curso O Segredo das Orquídeas. Esse vídeo é para responder aquela pergunta que me fazem no e-mail, no Facebook, pelo YouTube, que é a seguinte: o que fazer com minha planta que está sem raízes? O primeiro de tudo, nós precisamos entender por que a sua planta está sem raízes. Os dois fatores principais que levam a planta a perder as raízes são a umidade excessiva e o substrato inadequado, e às vezes até mesmo os dois combinados. Bom, no caso da umidade, na maior parte das espécies de orquídeas, quando a gente molha muito a planta, as raízes acabam sendo asfixiadas e morrem. Com a morte das raízes, a planta acaba sofrendo por desidratação, porque ela não mais consegue absorver água pelas raízes, pelo principal órgão de absorção de água. Então a orquídea ela morre pela desidratação, pelo excesso de água, não pela falta de água, neste caso. O segundo fator muito importante que leva à morte das plantas é o substrato inadequado. Quando o substrato ele fica muito compacto, dentro do vaso, ele é composto por um material que com o tempo ele fica compacto, como o esfagno, por exemplo. Esse material pode abafar as raízes da planta, e abafando as raízes da planta, ela também se asfixia e morre. Outro fator, outra questão que deve ser observada no substrato é em relação à acidez dele. O substrato muito ácido também causa a morte das orquídeas. Então você que tem uma orquídea plantada em um vaso que já está com um substrato muito velho, tome cuidado. Esse substrato já pode estar ácido. Como é que a gente nota que o substrato está ácido ou não? A gente vê que o substrato ele começa a desmanchar, A gente consegue notar que as raízes da planta elas ficam só em torno do vaso. O meio do vaso, as raízes no meio do vaso, elas praticamente morrem, Então a gente não consegue ver as raízes no meio do vaso, apenas ao redor dele. Então este já é um sinal de que tem alguma coisa errada no substrato. Você pode observar também que quando o substrato está ácido, em alguns casos, ele já fica esfarelando, ele já esfarela mais, ele já fica esbranquiçado. Então, notando esses aspectos dentro do substrato, a gente consegue diagnosticar se o substrato está velho ou novo. Tá, e agora o que eu faço? Eu molhei demais, as raízes morreram, ou o substrato estava inadequado, as raízes morreram, o que eu faço agora? Bom, não há uma receita a ser seguida. O primeiro de tudo, você deve procurar saber por que as raízes morreram. Observe esses fatores que eu disse para ver se algum deles não está atingindo, não está danificando a planta de vocês. Você descobrindo a causa do problema das suas raízes terem morrido, basta que você conserte. Por exemplo, você estava molhando demais e as raízes morreram. Então, molhe menos. O substrato estava inadequado? Vamos trocar de substrato. O substrato estava muito ácido? Vamos trocar de substrato. Então, o simples fato de você modificar esse ambiente inadequado que a planta estava, essa situação inadequada, a planta já vai mostrar sinais de melhora. Claro que esses sinais eles não vão ser mostrados da noite para o dia. Vocês precisam ter paciência com as plantas de vocês. As orquídeas possuem um desenvolvimento lento, ou seja, elas não crescem como alface, cebolinha. Muitas das vezes você percebe que a orquídea cresce desenvolve apenas um bulbo por ano, ou seja, um bulbo durante um ano todo. Isso é muito pouco, sabe? O desenvolvimento dela é muito lento. Então, a formação de raízes também
tem que respeitar esse tempo da orquídea. Então você descobrindo o problema que ela tinha e consertando, depois de algum tempo ela vai mostrar sinais de melhora. Nos casos onde a sua orquídea está muito debilitada, muito fraca, você pode colocá-la na UTI. A UTI simplesmente é colocar a planta em um ambiente fechado, né? Feito de ou garrafa PET, que é muito comum, ou sacola plástica, onde a planta fica em um ambiente úmido. Então ela não desidrata facilmente. Isso ajuda a planta a se recuperar mais fácil e mais rápido. Então, nesses casos, nos casos onde a planta está fraca, coloque ela na UTI de orquídeas. Então, é simplesmente isso. Não há receita, não há milagres. Você descobre o que a planta tem e depois conserta. E dá um tempinho para ela se recuperar. Quando você coloca a planta na UTI, você pode colocar um pouco de enraizador na planta também. Tem enraizadores muito famosos, muito comuns, né, no mercado e que funcionam. Mas se você simplesmente colocar a planta no UTI, cuidar direitinho, já vai resolver também. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que todos tenham gostado do vídeo. Eu citei o meu curso Os Segredos das Orquídeas no começo do vídeo. Vou deixar um link com maiores informações na descrição do vídeo. Então, se você gostou, compartilha, dê um like. E se é a sua primeira vez visitando o meu canal, o Pergunte ao Agrônomo, se inscreva para receber as novidades e os novos vídeos. Obrigado e até o próximo.